Salve galera, sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, domingão, dia 9 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, porque a bola já está rolando na 7ª rodada da competição. Vamos passar para vocês os resultados dos jogos já realizados, a tabela de classificação atualizada hoje e os jogos que vão completar esta 7ª rodada da competição. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, da Série D, que é o vídeo de hoje. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições, incluindo os clubes brasileiros. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início neste sabadão, dia 8 de junho, onde tivemos o confronto entre Santo André 0, Pouso Alegre também 0. Também jogo realizado ontem, sabadão, Nova Iguaçu 1, Real Noroeste 0. Outro confronto foi entre Trem e Manauara, que ficou no empate por 1-1. Outro jogão que ficou no empate foi entre Audax e Ipatinga, 0-0. Novo Hamburgo e Hercílio Luz também ficaram no empate por 1-1. Também ontem, sabadão, dia 8 de junho, o Atlético do Ceará recebeu o Santa Cruz de Natal e bateu seu rival por 2-0. Atlético Ceará 2, Santa Cruz de Natal. Continuando com os jogos de sabadão, tivemos Concórdia Avenida, Avenida 2, Concórdia 1. O confronto entre América de Natal, o América de Natal levou a melhor, América de Natal 1, Iguatu 0. A Portuguesa Carioca meteu 2-1 em cima do Serra. O confronto entre Juazeirense e Sergipe, o Juazeirense levou a melhor, batendo seu rival por 1-0, Juazeirense 1, Sergipe 0. Outro jogo realizado ontem, Patrocinense 2, São José 1. O confronto entre Altos e Maranhão ficou no empate por 1-1. O Porto Velho meteu um chocolate de 5-1 em cima do São Raimundo. Outro jogão de bola, o Humaitá perdeu para o Princesa por 3-0. Princesa 3, Humaitá 0. Também ontem, sabadão, dia 8 de junho, tivemos Anápolis e União Rondonópolis, que ficou no empate por 1-1. Outra partida realizada ontem, sabadão, o CSE bateu o Petrolina por 2-0. O confronto entre Craque e Real ficou por 0-0. Também ontem, sabadão, o Água Santa perdeu do Costa Rica por 2-0. E o confronto que terminou os jogos deste sábado, dia 8 de junho, foi entre Misto e Capital, onde o Misto triunfou o seu rival por 3-0. Após vermos os resultados parciais desta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje. E temos aí no grupo A, em primeiro lugar, o Manauara com 19 pontos em 7 jogos. O Manauara que empatou o último confronto, continua o time com invencibilidade, porém perdeu os 100% de aproveitamento, mas é uma campanha excelente do Manauara. Em segundo lugar vem o Porto Velho com 15 pontos em 7 jogos. Em terceiro lugar, a Princesa com 11 pontos em 7 jogos. Em quarto lugar, o Trem com 11 pontos em 7 jogos. Em quinto lugar vem o Rio Branco com 8 pontos em 6 jogos. Em sexto lugar, o Manaus com 8 pontos também em 6 jogos. Em sétimo lugar tem o São Raimundo com 4 pontos em 7 jogos. E em oitavo lugar, o Humaitá, que são 7 jogos e 7 derrotas, ainda não pontuou no Brasileirão da Série D. No grupo B, em primeiro lugar temos o Maranhão com 13 pontos em 7 jogos. Em segundo lugar, o River, com 10 pontos em 6 jogos. Em terceiro lugar, o Tocantinópolis, com 10 pontos também em 6 jogos. Em quarto lugar, o Altos, com 9 pontos em 7 jogos. Em quinto lugar, o Motoclube, com 9 pontos em 6 jogos. Em sexto lugar, o Fluminense, com 8 pontos em 6 jogos. Em sétimo lugar, o Cametá, com 4 pontos em 6 jogos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá, com 4 pontos em 6 jogos. No grupo C, em primeiro lugar vem o 13 com 16 pontos em 6 jogos. Em segundo lugar, o Santa Cruz de Natal com 12 pontos em 7 jogos. Em terceiro lugar, o América de Natal com 12 pontos em 7 jogos. Em quarto lugar vem o Iguatu
com 11 pontos em 7 jogos. Em quinto lugar, o Atlético, com 9 pontos em 7 jogos. Em sexto lugar, o Souza, com 5 pontos em 6 jogos. Em sétimo lugar, o Maracanã, com 5 pontos em 6 jogos. E em oitavo lugar, o Potiguar, com 3 pontos também em 6 jogos. No grupo D, em primeiro lugar, temos o Asa, com 12 pontos em 6 jogos. Em segundo lugar, o Itabaiana, com 11 pontos em 6 jogos. Em terceiro lugar, Jacuipense, com 11 pontos em 6 jogos. Em quarto lugar, vem o Retrô, com 8 pontos também em 6 jogos. Em quinto lugar, o CSE, com 8 pontos em 7 jogos. Em sexto lugar, o Petrolina, com 8 pontos em 7 jogos. Em sétimo lugar, vem o Juazeirense, com 6 pontos em 7 jogos. E em oitavo lugar, o Sergipe, com 5 pontos também em 7 jogos. No grupo E, em primeiro lugar, vem o Anápolis, com 14 pontos em 7 jogos. Em segundo lugar, o Brasiliense, com 13 pontos em 6 jogos. Em terceiro lugar, o Iporá, com 11 pontos também em 6 jogos. Em quarto lugar, o Misto, com 10 pontos em 7 jogos. Em quinto lugar, o Craque CRAC, com 10 pontos em 7 jogos. Em sexto lugar, o União Rondonópolis, com 8 pontos em 7 jogos. Em sétimo lugar, o Capital, com 4 pontos em 7 jogos. Em oitavo lugar, o Real, com 1 ponto em 7 jogos. No grupo F, em primeiro lugar, temos a Portuguesa, com 13 pontos em 7 jogos. Em segundo lugar, o Nova Iguaçu, com 12 pontos em 7 jogos. Em terceiro lugar, vem o Itabuna, com 12 pontos em 6 jogos. Em quarto lugar, o Serra, com 10 pontos em 7 jogos. Em quinto lugar, vem o Democrata de 7 Lagoas, com 8 pontos em 6 jogos. Em sexto lugar, o Real Noroeste, com 7 pontos em 7 jogos. Em sétimo lugar, o Ipatinga, com 6 pontos em 7 jogos. Em oitavo lugar, o Audax Rio, com 2 pontos em 7 jogos. No grupo G, em primeiro lugar, tem a Inter de Limeira, com 16 pontos em 6 jogos. Em segundo lugar, o Maringá, com 13 pontos em 6 jogos. Em terceiro lugar, o Água Santa, com 9 pontos em 7 jogos. Em quarto lugar, vem o Pouso Alegre, com 8 pontos em 7 jogos. Em quinto lugar, o Costa Rica, com 8 pontos em 7 jogos. Em sexto, o Santo André, com 7 pontos em 7 jogos. Em sétimo lugar, a Patrocinense, com 5 pontos em 7 jogos. E em oitavo lugar, o São José, com 5 pontos em 7 jogos. No grupo H, em primeiro lugar, vem o Concórdia, com 11 pontos em 6 jogos. Em segundo lugar, o Barra, com 6 pontos em 6 jogos. Em terceiro lugar, o Hercílio Luz, com 6 pontos em 6 jogos. Em quarto lugar, o Cianorte, com 5 pontos em 3 jogos. Em quinto lugar, vem o Cascavel, com 5 pontos em 6 jogos. Em sexto lugar, o Avenida, com 4 pontos em 3 jogos. Em sétimo lugar, o Brasil de Pelotas, com 4 pontos em 3 jogos. E em oitavo lugar, o Novo Hamburgo, com 3 pontos em 3 jogos. O grupo H é o grupo prejudicado pelas chuvas no Rio Grande do Sul. E nós aqui do Chance de Gol vamos informá-los assim que a CBF reagendar ou for reagendando estes confrontos. Após vermos a tabela de classificação atualizada hoje, domingão, dia 9 de junho, jogos referente à 7ª rodada da competição, vamos falar sobre os jogos que vão completar esta rodada. Hoje, domingão, 9 de junho, logo mais às 15 horas, teremos Maracanã e Souza. Às 15h30, teremos Potiguar e 13. No mesmo horário, o Brasiliense vai enfrentar o Iporá. Também hoje, domingão, dia 9 de junho, porém às 16 horas, teremos Tocantinópolis e Águia de Marabá. E no mesmo horário, o Cametá vai enfrentar o Fluminense. Também hoje, no mesmo horário, 16 horas, vai ser o confronto entre Motoclube e River. Também hoje, no mesmo horário, o confronto entre Brasil de Pelotas e Cascavel. Também hoje, às 16 horas, teremos o confronto entre Barra e Cianorte. No mesmo horário, o confronto é entre Retrô e Jacuipense. Também teremos Itabaiana contra o Asa. Também hoje, domingão, dia 9 de junho, porém, às 16h30, teremos o confronto entre Manaus e Rio Branco. E para concluir os jogos deste domingão, às 18h30, teremos Maringá contra o Inter de Limeira. Também hoje teremos Democrata de 7 Lagoas e Itabuna encerrando os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Campeonato Brasileiro da Série D está pegando fogo. Como vocês viram, todo o jogo virou
uma decisão. Os jogos já realizados desta 7ª rodada da competição já foram emocionantes, e os que vão completar promete, então você não pode perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol. E para isso acontecer é muito fácil, é só você se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações, deixe também seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos juntos, galera, e até a próxima!